Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 7, Responsabilidade da Igreja para com os Missionários. Estamos na lição de número 7, exatamente no meio, o divisor de águas desse último trimestre, quarto e último trimestre de 2023. Até aos confins da terra. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana. Já convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, registre o seu gostei e compartilhe e levemos a palavra até aos confins da terra. O que estaremos comentando nesta lição? A lição anterior nós falamos acerca orando, contribuindo e indo, fazendo a chamada missionária na prática. E agora, nesta lição, exatamente é a continuidade daquela situação estudada na lição anterior. Hoje nós vamos ver a responsabilidade, o engajamento da igreja local com o missionário, com a obra missionária propriamente dita. E o que estaremos comentando nesta lição? Existe alguma hierarquia entre missionário e apóstolo? Algum dos dois, um é superior ao outro? Outro ponto, acerca da dignidade da pessoa humana. Onde se enquadra a dignidade da pessoa humana? Há respaldo bíblico? Faz parte do compêndio doutrinário na palavra de Deus? É isso que nós estaremos vendo nesta lição. E também a prática, isto que está ensinado nos tópicos 1 e 2, no tópico 3 nós veremos a prática disso. E nessa questão da prática estaremos participando, os irmãos, uma experiência que nós tivemos na questão de missões, envolvendo a obra missionária e Secretaria de Missões. Pois bem, posto isso, nós vamos para o tópico primeiro da nossa lição, que vai falar a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Quando falamos acerca do respaldo da igreja e o apoio àqueles que servem a obra de Deus, que estão na obra missionária, nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos, no capítulo 6, nós vamos ver primeiramente a instituição dos diáconos. Por se multiplicar os discípulos naqueles dias, houve murmuração entre as viúvas gregas, as viúvas não judias, que estava sendo ali preterida quanto à assistência social. Por esta causa, os apóstolos entenderam ser necessário a nomeação, a constituição dos apóstolos, ou melhor, dos diáconos, para assistência social. Então, vemos aqui um trabalho missionário que tinha por objetivo, primeiramente, atender uma situação social no interior da igreja, no convívio da igreja. Nós vimos depois, no capítulo 11, quando o evangelho, depois da perseguição, o evangelho cresceu, alcançou as regiões gentílicas, alcançou Antioquia, e no capítulo 11 chega a notícia em Jerusalém, a notícia do avivamento em Antioquia. E o que os apóstolos definem? Enviam para lá a Barnabé para que conhecesse aquela obra. E Barnabé, ao chegar em Antioquia, que ele observa o avivamento, ele vai a Tarso em busca de Saulo e traz consigo Saulo e ficam ali em Antioquia. E nós vemos ainda ali em Antioquia, no capítulo 13, eles são chamados pelo Espírito Santo, como vimos nas lições passadas: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles são enviados para a obra missionária. E o evangelho cresce ainda mais entre os gentios e repercute em Jerusalém. E no capítulo 15 nós vamos ver a Assembleia de Jerusalém tratando do assunto. Por que eu estou nominando? Porque estou passando por esses detalhes. Isso está mostrando o cuidado da igreja, o envolvimento da igreja com os missionários, com aqueles que são enviados. Por quê? Como falamos aqui a princípio, qual o significado, por exemplo, de apóstolo? O que significa apóstolo? O que significa missionário? Apóstolo significa enviados.
Qual o significado de missionário? Enviado. Hoje, neste mundo pós-moderno, estão mudando nomenclatura como se alguém fosse superior a outro. A arrogância do homem, a altivez humana é tão grande que eles acham que um é superior ao outro. Está essa disputa de nomenclaturas ministeriais, bispo primaz, apóstolo, reverendo, e vai subindo os níveis. Quando na verdade a palavra de Deus, apóstolo, quer dizer enviado, missionário quer dizer enviado. Enviado a quê? Para fazer uma missão, para realizar uma missão. E que missão é essa? Tornar Cristo conhecido àqueles que ainda não o conhecem. Tornar a mensagem do Evangelho conhecida àqueles que ainda não conhecem. Isto é a obra missionária, ou seja, é o significado de apóstolo. Por isso que Barnabé foi chamado apóstolo. Ele foi enviado para Antioquia, daí o nome apóstolo. Eles enviaram, a igreja de Antioquia enviou a Barnabé e a Saulo para a obra missionária, apóstolos. E nós vamos ver que Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, ele faz menção ali de 2 companheiros apóstolos, ou seja, que foram enviados para fazer uma missão. Logo, a palavra apóstolo, ela significa enviado para uma missão específica. No caso, Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando vieram para o Brasil, foram chamados os missionários, mas ninguém ousa dizer que eles eram apóstolos. E na verdade, se buscarmos na origem da palavra grega, é o verdadeiro apostolado. Eles foram enviados para trazer o evangelho, uma mensagem ao povo do Brasil. E aqui está o resultado, as Assembleias de Deus hoje no Brasil. O que é a Assembleia de Deus no Brasil? Começou com 2 pessoas enviadas por Deus, missionários que vieram para cá, e que usamos a expressão missionário. Poderíamos usar a expressão apóstolos e não seria heresia, não seria nada contraditório para a Bíblia Sagrada, no contexto, dentro do contexto doutrinário da palavra de Deus. Então nós vemos aqui esses detalhes, que missionário, ele quer dizer aquele que é enviado, também apóstolo. E o outro ponto que nós falamos aqui, acerca da dignidade integral dos missionários. Dignidade integral dos missionários. Isso aqui tem a ver com ou melhor, não seria uma informação, seria um engajamento da igreja local com a obra realizada por aqueles que a igreja enviou para levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo a outros povos, a outras regiões, até mesmo a outras nações. E quando nós falamos do cuidado integral do missionário, não tem a ver aqui com a contribuição financeira. Não tem a ver com a contribuição financeira de forma específica e exclusiva. Por quê? Nós aprendemos na lição anterior que nós devemos orar, devemos contribuir e também ir à obra missionária. E quem não pode, ajuda através da sua contribuição, através da sua oração. E aí nesta lição aqui, o cuidado integral tem a ver com a dignidade da pessoa humana. E quando falamos em dignidade da pessoa humana, hoje no mundo secular, se fala muito da era iluminista, que ali surgiram os direitos humanos, que ali surgiram os direitos pela Revolução Francesa. Não, na verdade, a dignidade da pessoa humana, ela já está registrada na palavra de Deus desde o princípio. Desde o princípio. Porque Deus, quando ele vai fazer ali ver aquela situação de pecado que o mundo estava, naquela população pré-diluviana, ele olha para Noé e fala para Noé construir uma arca, e nesta arca levar ele e a sua família. E nós vemos ali o que é isso, senão a dignidade. Porque Deus não abriu mão da família, e também a questão da dignidade da pessoa.
Quando Deus envia o anjo lá em Sodoma e Gomorra para tirar a Ló, não foi exclusivamente para tirar a Ló, mas também Ló juntamente com a sua família. Isto tem a ver com a dignidade. Na lei de Moisés, quando o povo, Deus escreveu na lei, quando o povo sair à guerra e um dos soldados, alguém que tem idade militar, para combater na guerra, se ele tiver prometido casar-se com uma jovem, ele não poderá ir à guerra. Se ele estiver comprometido para o casamento, na nossa sociedade ocidental, nos nossos dias, seria noivo, compromissado para o casamento. Então ele não poderia ir à guerra, mas deveria ficar em casa, casar-se, para depois ele ir à guerra. Então é o cuidado da dignidade da pessoa humana. Se ele plantou uma vinha, não comeu ainda daquela vinha que ele plantou, não fez nenhuma colheita, não poderia ir à guerra. Deveria primeiro comer daquilo que ele trabalhou com suas mãos. Se ele edificou uma casa, ainda não mudou para casa, deveria santificar primeiro a sua casa, para depois ir à guerra. E outro sim, se ele havia se casado e ainda não tinha um ano de casamento, não poderia ir à guerra, ficaria em casa, para ali dar o apoio e sustento à sua companheira, à sua esposa. O que é isso? Nós vamos ver que é o princípio bíblico da família e também de dignidade da pessoa humana. Deus, ele sempre cuidou da dignidade do ser humano. Isso não foi uma invenção da Revolução Francesa, do século XVIII. Muito pelo contrário, foi um sequestro daquilo que é real, daquilo que Deus já havia estabelecido, e eles mudaram então a roupagem para levar para o progressismo que nós estamos vendo hoje. O dizer dos franceses acerca da liberdade, da igualdade, da fraternidade ou a morte, a unidade e indivisibilidade da república, liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Isto que fora dito lá na Revolução Francesa, e veio agora então como as gerações dos direitos humanos. Aí vem o Roberto Bobbio trazendo o ensinamento acerca dos direitos humanos, trazendo as gerações dos direitos humanos. Quando na verdade a Bíblia Sagrada, ela já aponta e ela já define acerca dos direitos humanos. Ela já define acerca de algo que é muito mais que doutrina, é um princípio de doutrina. O que é princípio de doutrina? A doutrina, ela está limitada a um povo, limitada a uma dispensação, mas o princípio doutrinário, ele não está limitado às dispensações, ele não está limitado a um povo de forma específica, mas a todos os homens, a todos aqueles que procuram servir a um Deus vivo como ele é, dentro da sua inteireza. Nós podemos ver ainda no tópico 3 da nossa lição, as maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Nesta questão do comprometimento, está mostrando aqui a responsabilidade da igreja local, em manter a dignidade do missionário, daquele que fora enviado. Para esclarecer esse detalhe, nós temos aqui nos anos 90, de 1991 ao ano 2000, foi pela CGADB criado o projeto chamado Década da Colheita. Neste período, todas as igrejas deveriam abrir trabalho aonde havia numa cidade que não houvesse igreja, deveria ser aberto uma Assembleia de Deus. A igreja de Americana, sob a liderança do saudoso pastor Antônio Munhoz, entrou nesse projeto, e neste período foi criado aqui na cidade de Americana uma secretaria de missões, e nós, pela bondade e misericórdia de Deus, fizemos parte desta secretaria. Criamos a secretaria, fizemos conferência missionária, e chegou um período, ligamos a CGADB, e chegou um período que a Americana teve mais de 40 missionários,
mais de 40 missionários, e foi plantado 2 campos no interior do estado de São Paulo, abrangindo mais aproximadamente 15 cidades. E hoje são 2 campos independentes daqui de Americana, já tem a sua autonomia. E nós vemos ali que esses trabalhos foram realizados através da Secretaria de Missões e da igreja local aqui de Americana. Mas como era feito naquela época? Não possuía os recursos que temos hoje. E neste período, pela bondade de Deus, fizemos parte como secretário correspondente. E qual era a nossa função como secretário correspondente? Não havia telefones comuns, em muitos lugares não havia telefones, não havia celular, não havia e-mail. A nossa ligação com os missionários era por carta. Nós mandamos carta para missionários no Japão, na Espanha, na África, na Colômbia, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos. Então, em outros locais, nós enviávamos a carta para os missionários, e essa carta demorava a chegar, e lá eles pegavam, lia a carta e respondia esta carta. E esta carta, o que nós fazíamos? Todos os meses, nos cultos missionários, nos trabalhos missionários, eram apresentadas cartas dos missionários, que apresentava o resultado da obra que estava sendo feita no seu campo de trabalho. Também era apresentado as necessidades, e estas necessidades era comunicada aqui à igreja local. E a igreja local, então, ela fazia parte do projeto missionário, porque ao pastor cabe a liderança, cabe a visão, cabe a administração, cabe a questão de imposição de mãos para o envio do missionário, mas quem vai sustentar o missionário no campo é a igreja, são os irmãos, a irmandade, o povo, a igreja local, são aqueles que verdadeiramente mantêm. E quando era apresentado a situação do campo, a situação da família, com fotos que era trazida, que nós apresentávamos essas fotos, mostrando a realidade lá vivida pelo missionário, então os irmãos, a igreja contribuía, e a obra do Senhor ia crescendo, e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Então, quando vimos aqui maneiras práticas de se comprometer com os missionários, é que o missionário, ele está longe. Ele está longe da sua terra, ele está longe da sua família, ele está longe das pessoas com quem ele conviveu, e a única ligação que ele tem aqui é com a igreja local, que o mantém financeiramente. Mas não basta manter financeiramente, não basta orar pelo missionário. O missionário tem que se sentir integralizado, totalmente apoiado pela igreja. E a igreja local, ela tem que sentir a responsabilidade de ajudar aquele missionário. E nesse trabalho, quando é apresentado as necessidades, é apresentado os resultados do trabalho feito, a igreja então, ela contribui com alegria. E quando o missionário, sempre é bom e necessário que o missionário retorne à sua base. E quando ele vem à base, todos esses missionários, eles vieram aqui nas nossas conferências, nos trabalhos que eram feitos naquele período. Então ele tinha contato com a igreja, ele dava o testemunho do que havia acontecido lá no campo, que a igreja já sabia através das cartas, através dos registros que eram nos enviados, e a gente apresentava aqui à igreja. E nas conferências eles vinham e davam o testemunho, passavam pelas congregações do campo, levando a palavra, levando a mensagem e também o testemunho missionário. Isto é integralizar a igreja na obra missionária, o comprometimento da igreja com a obra de missões. Assim, obra missionária não é feita por um homem, não é feita por uma pessoa, não é feita por uma família, mas é feita por toda a igreja do Senhor em todos os tempos, para que o nome do Senhor em tudo seja ele glorificado. Que Deus nos abençoe e nos guarde até que ele volte, e assim continuemos a fazer a obra missionária. Não é apenas orar, contribuir e ir, mas engajamento necessário do missionário
com a igreja local. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser.